Veja, nosso objetivo hoje é falar sobre painéis PowerPoint. Quase ninguém usa esse recurso, quase ninguém aproveita essa funcionalidade de painéis PowerPoint. Veja como isso é legal. Olha aqui, ó. Eu vou clicar numa imagem qualquer, apareceu a guia formato de imagem. Ela só apareceu porque eu selecionei uma imagem. Olha, eu vou desselecionar, com perdão da palavra. Sumiu a guia formato de imagem. Quando eu clicar na imagem, apareceu a guia formato de imagem. E aí eu vou, na guia formato de imagem, abrir o painel de seleção. Ele abriu aqui mostrando os 6 elementos que eu tenho aqui no meu slide. 3 imagens e 3 textos. Isso aqui é bem legal, porque às vezes eu estou com imagem demais e ela está me atrapalhando. Se eu quiser, eu posso ocultar uma imagem. Como é que eu faço isso? Clica na imagem. Aqui clicou também. Se você quiser, você oculta a imagem. Ela não sumiu, você não apertou Del. Vamos supor que ela estivesse te atrapalhando por algum motivo. Você só ocultou temporariamente. Quero fazer ela aparecer de novo. Ela apareceu aqui. Legal. Nesse momento, muita gente pode estar falando, é legal isso aí, talvez eu use um dia. Ninguém deve estar dando muita bola para isso aí. Não, eu não estaria dando bola no lugar de vocês se fosse eu vendo esta aula. Você vai ver onde eu quero chegar já já. Uma outra coisa que eu gosto muito do painel de seleção e que a gente vai usar daqui a pouco é o seguinte. Por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem de Barcelona. E aqui está escrito imagem 6. Não me diz nada isso aqui, imagem 6. O que é imagem 6? Eu vou mudar o nome dela. Então eu vou chegar aqui e vou digitar, por exemplo, Barcelona. Legal, tá aqui, Barcelona. Enter, mudei o nome da imagem. Fica mais fácil me localizar. Então, para que eu estou usando o painel de seleção? Para selecionar alguma coisa? Para ocultar alguma coisa? Ou para mudar o nome de alguma coisa? Tá. Muitos de vocês assistindo a aula, já são 5 minutos de aula, podem falar assim, legal isso aí, sei lá se eu vou usar um dia ou não. Tá, legal. Aí que tá, esta é a coisa interessante. Para que vai servir o painel de seleção? Para me dar mais flexibilidade na hora de eu criar os meus slides. Então, olha, vou criar um novo slide aqui, novinho, do zero. Legal. E aí, o que eu vou fazer? Vou desenhar aqui um retângulo de cantos arredondados. Desenhei. Legal. Vou desenhar agora, sei lá, um retângulo. Cliquei, fiz aqui o retângulo. Esse retângulo eu vou colocar na cor vermelha. Legal, tá aqui. Coloquei ele mais ou menos em cima. Tudo bem. Obra de arte, gostei muito dessa obra. Olha que coisa linda e maravilhosa. Vou expor lá no MASP. Bom, minha pergunta. O que eu queria fazer? Para o slide que eu estou construindo, para a ideia que eu quero passar, eu gostaria de colocar esse triângulo atrás do retângulo. Um jeito que as pessoas fazem é seleciona o retângulo, vai na guia formato de forma e clica aqui no recuar. Vai dar certo? Vai! Mas esse é um jeito muito técnico, esse é um jeito muito Photoshop de fazer as coisas. Eu queria simplificar a nossa vida, eu queria que tudo fosse muito fácil na hora de fazer slide. Então, na verdade, eu nem vou falar isso aqui. Quem vai falar é o professor André. O professor André está sempre comigo aqui. Eu fico mais tranquilo quando o André está na tela. André, como é que você faria para colocar esse triângulo atrás do retângulo? De outra forma, sem ser usando os botões avançar ou recuar que eu coloquei aqui. O que você faria? Bom, primeiramente, bom dia para todo mundo que está acompanhando a aula aí, né? Vamos mais uma vez trabalhar juntos aqui. Olha só, gente, como o Fernando falou, a maioria de vocês acaba clicando lá no recuar, né? E se você clicar na forma que você quer, aqui na listinha lateral, você vai ver que tem o nome das formas, tem o retângulo e tem o triângulo. Se eu pegar, clicar, arrastar para cima aqui ou arrastar para baixo, ele troca entre uma forma e outra. Então, se eu pegar a forma de baixo e arrastar para cima, ela vai sobrepor a outra, ou eu posso fazer o processo inverso, pegar de cima e arrastar para baixo, que ele troca a sequência das imagens aí.
Quer dizer, legal, André, você está falando que agora, como eu coloquei o retângulo no alto da lista, o retângulo é o primeiro que aparece, o triângulo está em segundo lugar na lista, o triângulo aparece por trás. Fica mais lógico eu pensar desse jeito. Quando eu clico no avançar ou recuar, avançar ou recuar o que, aonde? Eu enxergando aqui na lista, eu acho isso aqui bem legal. A Tereza está até comentando aí no bate-papo, não sei se vocês estão vendo, ela falou assim, mas é demais esse PowerPoint. É mesmo, Tereza, eu concordo com você. Tereza, mas não é só isso, tem mais. Quer ver uma coisa aqui? Eu vou imaginar que eu quero escrever alguma coisa no triângulo. É fácil, é só você clicar aqui, selecionei o triângulo, e toda vez que eu seleciono uma forma no PowerPoint, basta eu digitar o que eu quero. Estou digitando. Mas eu estou meio nervoso aqui, a aula está acontecendo, está todo mundo olhando para mim, eu não sei, eu quero digitar a palavra slide, eu não sei se eu digitei certo. Eu queria dar uma olhada, mas tem um retângulo na frente. E aí, André, o que eu faço para sair desse impasse aqui? Eu preciso ver se eu escrevi certo. Eu tenho certeza que a maioria dos alunos iria apagar o retângulo e fazer de novo, né? É o que todo mundo acaba fazendo mesmo, né? E pior que quando você apaga, depois você tem que trazer de volta, um trabalhão. Mas aqui na lateral, se você olhar no retângulo, tem como se fosse um olho aqui, certo? Se você clicar nesse olhinho, ele vai fazer com que a forma saia da frente por uns instantes. Então ela não foi deletada, ela apenas sumiu, tá? Legal. Tereza, você está vendo que esse PowerPoint realmente é demais. Nesse PowerPoint aqui facilita. Eu estava escrevendo slide, escrevi o slide certo. Agora que eu escrevi a palavra slide, agora que eu sei o que está escrito lá, eu posso voltar meu slide original. Eu não preciso ter chegado esse triângulo arredondado para o lado. É o que muita gente faz, o apagado, como fez o André. Porque o painel de seleção acaba ajudando bastante eu trabalhar com esse tipo de coisa. Maravilha, eu tenho certeza que todo mundo está achando essa coisa bem interessante. Eu acho que a gente vai ganhar um 10 nessa história aqui. Se eu te mostrar um outro painel que existe aqui e a gente combinar o painel de seleção que a gente acabou de ver agora com outro painel que se chama painel de animação. Quer ver que coisa interessante? Aquele slide que a gente fez agora há pouco, meio mais ou menos, eu estou com ele bonitinho aqui, eu não quero fazer o outro slide que a gente fez, está ele aqui também, mas eu quero te mostrar uma outra coisa. Eu tenho aqui um terceiro slide que eu já trouxe pronto, eu já deixei ele pronto para a gente não perder muito tempo aqui na aula. E olha só o que eu queria fazer nesse slide aqui. Eu queria mostrá-lo de forma animada. Assim. Então, qual é o primeiro programa que muita gente votou na pesquisa que eu fiz ontem? Esse. Alguém sabe que programa é esse? Se ninguém souber, se alguém tiver dúvida, eu vou colocar o nome dele. Zoom. Legal. Um outro programa que muita gente votou foi esse. Que programa é esse aqui? Google Maps. Legal. Muita gente votou também nesse programa. Qual é esse programa? Programa Teams. Legal. E muita gente votou até no Evernote, que eu gosto bastante. Quer dizer, o que foi legal aqui? Foi legal aqui porque, em vez de eu mostrar esses 4 programas ao mesmo tempo, eu mostrei um a um. Primeiro a imagem, depois o nome. A imagem, depois o nome. Legal. Isso deu certo porque eu fiz com calma. Ninguém estava me olhando e deu tudo certo. Mas o que acontece no dia a dia é que a gente vai fazendo no meio de telefonemas, no meio de gente conversando com a gente. Agora a gente está em casa, às vezes chega um filho, às vezes o gato passa na frente e aí, pronto, complica. Olha como é que ficou essa animação. E não apareceu o primeiro programa do lado esquerdo, apareceu. E agora apareceu o Zoom. E agora está tudo bagunçado. Não está na ordem que eu queria. Olha como está. A hora aparece a imagem, outra aparece o nome, está tudo bagunçado. Porque quem faz animação sabe o quanto a gente se perde de vez em quando se tiver muita animação no slide. E aí eu queria propor para vocês um jeito de resolver todo este problema. Então, dá uma olhada. Eu vou mostrar um jeito de resolver esse problema com uma certa técnica. Eu queria falar com vocês o seguinte, olha. Primeiro, eu vou aproveitar o painel de seleção e dar nomes mais ou menos razoáveis
para os elementos que estão no slide. Vai parecer para você uma coisa meio chatinha, mas você vai ver o quanto isso é legal. Isso aqui o que é? Isso aqui é o zoom, a imagem. Então eu vou chegar aqui, eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de zoom, sei lá, IMG, para não escrever muita coisa. Legal. O que é isso que está aqui? Esse aqui é o zoom. Caixa de texto 7, isso não me diz nada. Então eu vou colocar aqui zoom, eu vou colocar, sei lá, TXT. Então o que eu estou fazendo? Eu estou organizando esses nomes de forma mais coerente para mim, de uma forma que eu consiga entender o que é caixa de texto 8, caixa de texto 6, eu não sei o que é isso. O que é isso aqui? Isso aqui é a minha imagem, isso aqui é a imagem do Google. Não vou nem escrever Google Maps para a gente não demorar muito. Imagem, legal, tá aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o texto, então, esse aqui que texto é? Isso aqui é o texto do Google TXT, legal. Sem querer tomar muito tempo de vocês, deixa eu dar os nomes aqui rapidinho. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a imagem do Teams, legal. Teams, eu estou escrevendo aqui, imagem. O que é isso aqui? Isso aqui é o texto do Teams. Então, vamos lá. Teams, legal. Um programa que está sendo muito falado e muito usado nesses tempos de pandemia, que não vejo a hora de acabar. E aqui eu vou colocar o Evernote imagem, é o penúltimo. E, por fim, eu vou colocar aqui o nome desse aqui, que vai ser o Evernote imagem. Legal. Assim como a gente tem o painel de seleção, quando eu animei esses objetos, eu também, na guia Animações, eu posso ver o painel de animação. Então a gente agora está vendo dois painéis, o painel de seleção e o painel de animação. Aqui eu estou vendo como está tudo muito bagunçado. Se eu corrigir a ordem no painel de animação daquilo que eu quero animar, fica bem legal. Parênteses. Se alguém está com dúvida sobre como faz para animar objetos do slide, nós fizemos uma aula gratuita aí. Lá no nosso site tem toda a aula gravada, pode rever que está tudo lá. Aqui eu já estou supondo que a animação está feita e vou mudar a ordem. Não sei se vocês lembram, o que eu queria que aparecesse primeiro a imagem do zoom. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar a... obrigado, Artemisia está me dando uma dica aí. Artemisia, Evernote, o que você falou que eu fiz errado? Legal, obrigado, Artemisia, que bom que você falou isso aí, porque senão eu vou errar. Artemisia está aí de olho no que eu estou escrevendo e ela está falando, Fernando, você fez errado, aqui é Evernote TXT. Legal, Artemisia, muito obrigado. Artemisia, você vai acreditar se eu falar para você que eu fiz isso aí de propósito, só para ver se todo mundo estava prestando atenção? Não, eu não fiz, não, eu errei mesmo. Obrigado, Artemisia, que você está de olho. Muito obrigado. Então, voltando à animação. Legal, Artemisia. Olha aqui, ó. O que eu quero que apareça primeiro? Primeiro eu quero que apareça a imagem do zoom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o zoom, imagem, e trazer para cima. Depois eu quero que apareça o texto do zoom. Então eu vou colocar o texto para cima. Legal. Você está percebendo por que eu dei nome aqui? Se eu não tivesse dado nome, eu ia me perder aqui. Depois, o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça o Google Imagem. Depois eu quero que apareça o Google Texto. Depois eu quero que apareça o Teams Imagem. Depois do Teams, texto. Por fim, o Evernote imagem, que bem que a Artemisia me ajudou. E por fim, o Evernote texto. Vamos ver se isso aqui funcionou? Vamos lá, cliquei e apareceu um. Cliquei, apareceu outro. Cliquei, apareceu. Muito fácil colocar isso em ordem, porque eu coloquei o nome deles no painel de seleção e depois eu combinei o painel de animação com o painel de seleção e fiz as duas coisas juntas. Eu acho que para quem trabalha com animação no PowerPoint sabe o quanto isso aqui ajuda.
Felipe e Sulane que chegaram atrasados, vocês sabem que esta aula está sendo gravada e ela vai ser colocada no nosso site depois, fica disponível para vocês. Que bom que o João Pedro gostou. Só para falar uma última coisa de painel, eu vou fechar esses dois painéis aqui para eu ter espaço na tela. A Flora está concordando que facilita muito. Eu quero te mostrar uma última coisa que quase ninguém usa e eu quero usar o terceiro e último painel da aula, que é o painel de slides que está aparecendo aqui. Veja que coisa interessante é o painel de slide. Quase ninguém sabe usar esse tipo de coisa aqui que eu vou te mostrar agora. Eu estou colocando um slide aqui no começo. Esses dois slides aqui, o 2 e o 3, foram usados para eu falar sobre painel de seleção. Então aqui eu vou definir uma seção nova. Tudo isso vai estar no material que vocês vão receber depois, que vai ficar disponível para vocês no nosso site. Para quem não está acostumado com essa aula, no nosso site você vai ter esse vídeo e um PDF passo a passo, refazendo tudo que eu fiz aqui. Então, aqui a gente usou isso aqui para a gente usou esses slides para mostrar como funciona o painel de seleção. Legal. Aqui, esses dois outros slides, eu vou colocar mais uma seção aqui, a gente usou para falar sobre o painel de animação. Legal. Olha que coisa interessante, para que esse painel serve aqui também. Eu estou no primeiro slide. Eu vou pegar esse título de seleção e vou arrastar para o primeiro slide. Legal. Eu vou pegar esse título de seleção aqui e arrastar para o primeiro slide. Olha que interessante. Agora, quando eu estiver exibindo isso aqui no telão, estou mostrando o primeiro slide no telão, tenha uma foto de cada primeiro slide de cada seção. Se eu clicar, olha que interessante, ó. Ele cresce. Aí eu mostro o primeiro slide, o segundo slide dessa seção. Quando passarem todos os slides dessa seção, ele volta no ponto de partida. É como se fosse um índice. Se eu clicar aqui, ele até virou um dedinho. Olha, ele vai para lá. E eu estou mostrando todos os slides aqui de novo. Legal? Então, pessoal, recapitulando, o que a gente viu aqui? A gente viu aqui 3 tipos de painéis que facilitam muito a nossa vida. Primeiro painel, cliquei na imagem, fui na guia formato de imagem, painel de seleção. Segundo painel, eu fui na guia animações e cliquei no painel de animação. É o outro painel que a gente viu aqui para a gente organizar a nossa ordem de slides. Terceiro painel, o painel de slides, que me permitiu dar nome para sessões e até fazer um slide de abertura, que é tipo um índice para cada um dos slides aparecendo ali na nossa apresentação. Legal. Eu sempre faço aqui para quem não está acostumado com a nossa aula. Tudo isso aqui vai ser disponibilizado para vocês a partir do meio-dia de amanhã. Você pode entrar no nosso site pessoasetecnologia.com.br/vídeos e você vai ter lá todas as aulas. Você vai ter a aula gravada, uma apostila PDF mostrando passo a passo tudo isso que a gente fez aqui, e até você vai ter esses slides que a gente fez aqui. Ou seja, quem chegou atrasado na aula, Sulane. Quem chegou atrasado na aula aí, Felipe, vai poder rever tudo isso aí. E é legal que a Artemisia está falando aí, o João Pedro está falando que o índice, parece que um índice, é isso mesmo, João Pedro, um índice parece que lembra as apostilas que estão no site, tem um índice que você navega pela apostila. Legal.